Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você deve estar acompanhando os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas no norte do país, em especial na fronteira entre Venezuela e Brasil. Yanomamis, Varal e outras etnias que sofrem com o descaso e com o avanço dos garimpeiros e de outras atividades que atingem, que prejudicam essas comunidades indígenas. E também o varal, que nós já fizemos um programa aqui sobre as famílias varal que estão em Mossoró. E como isso é um tema bastante relevante, hoje nós iremos mais uma vez conversar sobre os varal, não apenas sobre eles, mas também outras comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil e os problemas que eles enfrentam na divisa, em especial com a Venezuela. Sai daí. Instantes, nós iremos bater um papo em torno dessa questão. No programa de hoje, iremos conversar com o professor Dr. Jonildo Viana dos Santos sobre os varal e seus contextos de deslocamentos e também os desafios das comunidades indígenas na região norte do Brasil. O professor Jonildo é graduado em Ciências Sociais e Antropologia pelo Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Roraima, mestre e doutor em Educação pelo PPGE FACED UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e é professor na área de habilitação em Ciências Sociais do curso de licenciatura intercultural do Instituto Insiquirã, da Universidade Federal de Roraima. Ele também é professor colaborador do mestrado em Educação da Universidade Federal de Roraima. Atua nas seguintes linhas de pesquisa: formação e praxis do educador frente aos desafios amazônicos, processos educativos e identidades amazônicas. É com muita satisfação que nós recebemos o professor Jonildo Viana, a quem tivemos o prazer de conhecer no último congresso do Andes, em Porto Alegre, e criamos um laço de amizade, além de compartilharmos com muitas ideias políticas em torno dessas questões. Jonildo, é um prazer revê-lo, mesmo que de forma remota, e uma satisfação tê-lo em nosso programa. Seja bem-vindo, amigo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, já que vai ser gravado. Professor Lemuel, eu fiquei muito satisfeito com o convite a mim feito para falar desse tema tão interessante, que é esse tema que a gente vive aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela. Eu moro no estado de Roraima. Daqui para a fronteira da Venezuela são 230 quilômetros. E daqui para a fronteira da República Cooperativa da Guiana são 140, isso. Então, a gente vive aqui num contexto de tríplice fronteira. E nos últimos anos, essa fronteira ela tem sido uma das fronteiras aqui da América do Sul, uma das fronteiras mais movimentadas, junto com a fronteira da Colômbia. Então, o Brasil e Colômbia receberam muitos migrantes refugiados, tanto indígenas quanto não indígenas, fugidos de uma crise geopolítica que a gente precisa compreender o desenho dessa crise, até mesmo antes de fomentar um conceito antecipado sobre o fenômeno que aqui está posto. Pois bem, então a minha fala vai ser para a gente tratar um pouco sobre um agrupamento indígena, uma etnia indígena, chamado Zuaral. Esse Zuaral, por conta da fácil percepção deles nas cidades como Boa Vista, Manaus, Santarém, Belém, Mossoró, Rio, Recife,
Belo Horizonte, entre outras cidades que estão muito presentes. E aí, então, vou falar dos porquês desse deslocamento desse grupo étnico para essa cidade. Como é que se deu isso? E aí, a minha fala vai no sentido de situar o fenômeno no tempo e no espaço. E aí, então, eu fiz uma segmentação. E a primeira parte vai para a gente situar essa etnia no tempo e no espaço. O grupo Aral ele é a segunda maior etnia da Venezuela, da República Bolivariana da Venezuela. Hoje, os Aral, de acordo com o último censo de 2011, aliás, 2011, estava em torno de 49 mil pessoas, 49 mil Aral. E na área específica que eles atuam, que é o delta do Rio Orinoco, e o Rio Orinoco é um dos maiores rios do mundo, que corta boa parte da Venezuela e tem um acesso ao mar. E aí, então, essa etnia habita essa região nordeste da Venezuela. E aí, então, essa etnia, de acordo com alguns estudos antropológicos e arqueológicos, datam de 8 mil anos de existência. Então, aqui, por exemplo, também tem alguns estudos que mostram que os Yanomami têm 5 mil anos de existência. Portanto, do ponto de vista da existência, os Uaral têm mais tempo, que, de acordo com esses estudos, gira em torno de 8 anos. Pois bem, e a etnia maior da Venezuela chama-se o Waiú, também conhecido como Guajiro, que hoje gira em torno de 430 mil sujeitos autodeclarados enquanto pertencentes a essa etnia. Então, até então, no início do século XX, início do século XX, os Uaral viviam do seu modo tradicional, que vinham desenvolvendo aí há muito tempo a sua prática de vida. E aí, então, nos anos 20, começou todo um projeto de expansão dado pelas missões católicas que vieram da antiga Guiana inglesa, hoje República Cooperativa da Guiana, e atravessaram para a Venezuela na perspectiva de alfabetizar/catequizar esses povos. E, obviamente, a história nos mostra, né, inclusive muitas obras que trabalham esse Circum Roraima, mostram que a Igreja Católica atuou como um braço desse processo de colonização via catequização e alfabetização. E até nessa data, no início do século XX, aproximadamente lá pela década de 1920, esse povo Aral, ele era praticamente extrativista, coletor e pescador. Era isso que mantinha essa etnia. Como ainda muitas etnias aqui na Amazônia, por exemplo, que vivem do extrativismo, da caça, da pesca, da coleta. E aí, então, com a inserção dessas missões, esse começa nos anos 20 vai até os anos 60, né? Então, imagine o impacto que essa catequização ocasionou a esses povos. Eu tive a oportunidade de, em 2016, a crise estava já começando, dando seus primeiros passos mais complicados, eu fui visitar a Universidade Nacional Autônoma Indígena de Talca, isso, experimental, aliás, o NEIT, que fica já fronteira com a Colômbia. E lá teve uma experiência bem interessante, inclusive com o usuário na formação de professores. Bem interessante mesmo nesse sentido de quebrar essa lógica da catequização, que começou nos anos 20, foi até praticamente os anos 60. E aí, então, nesse período todo, os Uaral foram muito impactados do ponto de vista psicoantropológico,
os impactos socioambientais que essa prática foi posta. E aí, nos anos de 1960, e é interessante situar mais uma vez o que era a América Latina nessa época. Então, nos anos 60, a América Latina ela era experimento das ditaduras. Brasil, 64, outros países também nessa faixa de 60, 70, e a criação de uma hegemonia, e aí a gente estava no processo de Guerra Fria, né? E aí, então, essa hegemonia. E aí, em 1960, especificamente, o governo venezuelano ele cria projetos de desenvolvimento de produção agrícola nessa região que, historicamente, culturalmente, ancestralmente, pertence aos Uaral. Só que, para variar, os povos não são consultados, agora que existem algumas legislações, mas até então, esses projetos desenvolvimentistas não consultavam os povos e, menos ainda, faziam estudos de impactos socioambientais. Pois bem, essas experiências desenvolvimentistas de produção agrícola nessa região noroeste da Venezuela, que é a região Uaral, teve um impacto muito pesado na vida desses povos, sobretudo quando o governo ele represa o rio Manamo, que é um rio super importante, e aí então vem todo um impacto ecológico, um impacto ambiental que vai ferir grandiosamente o estilo de vida desses povos, por exemplo, na questão da alimentação. Então, os rios se poluem por conta dos impactos. Algumas outras regiões se alagam, outras regiões ficam praticamente sem utilidade para plantio, por exemplo. Então, esses indígenas tiveram que mudar o seu ritmo, a sua maneira de sobreviver, ou seja, os impactos socioambientais desse represamento desse rio, da chegada das missões católicas, do exaurimento do espaço para plantio, por exemplo, e os rios que ficaram poluídos, e não deu mais para pescar. E todo esse impacto forçou os Uaral, por exemplo, a deslocarem para centros urbanos, ou seja, levar suas famílias para esses centros urbanos no sentido de tentar sobreviver por conta desses impactos. Pois bem, esses povos, aliás, esse povo específico Uaral, em 1965, quando a coisa está muito, muito, muito já impactada e quase sem saída, eles foram para as cidades e o Estado, vendo aquele deslocamento muito grande, criou as casas indígenas. E essas casas indígenas, em média, cabia 150 pessoas. E por conta desses deslocamentos, estava tendo um super hábito de pessoas que se hospedavam nessas casas. E aí eles perceberam que já tinha um impacto, que eles já estavam ali nos anos 60, olha só, nos anos 60, eles começam a se deslocar. O deslocamento dos Uaral não é de agora. Eles são vítimas de 2 processos, inclusive. Esse processo das políticas de produção, que não levou em conta as questões socioambientais, e vítimas de um processo geopolítico. E eu digo até mais, eles estão num terceiro momento agora de impacto, que esse impacto se deslocar para outro país. Até então, eles se deslocaram para dentro da Venezuela. E agora estão deslocando para dentro do Brasil. E aí, o modelo de profissionalização dele é outro, a questão da língua, a questão da cultura, a questão de perceber o mundo e a vida e as coisas também são outras. E os impactos são muito grandes. Depois a gente vai chegar lá.
falar um pouco da realidade de Manaus, de Belém e de outras regiões. E aí, em 1990, a PDVSA, que é a empresa estatal de petróleo, ela começou a explorar petróleo no território Aral, juntamente com uma parceria da British Petroleum, uma empresa britânica, e começaram a explorar. E, obviamente, mais uma vez, o impacto socioambiental, o impacto ecológico na região do Zuaral. E, mais uma vez, esses Zuaral tiveram aí, mais uma vez, se movimentar, senão morria. Inclusive, em 1998, devido a introdução dessa prospecção de petróleo com essa empresa britânica, em 1998, o Congresso Nacional, seus senadores, foram fazer uma visita nessa área do Zuaral, lá na região do Delta do Orinoco. E lá o que perceberam é um grande índice de contaminação, devido, mais uma vez, às prospecções não terem estudo de impacto ambiental. E aí, então, além dos impactos ambientais, ecológicos, também perceberam os impactos sociais, como, por exemplo, o grande índice de IST, a DST, a violência sexual, muito parecido com o que saiu agora na mídia nacional com as meninas Yanomami aqui de Roraima. O consumo de álcool, bebida alcoólica e drogas ilícitas. E sem falar também a falta de água potável, pois o leito freático ficou contaminado por esse processo de extração de petróleo. A gente sabe que a Venezuela é o quarto maior produtor e refinador de petróleo do mundo e tem a maior reserva do mundo, bem maior que dos países árabes. Eu já vou dando passo aí para a gente entender a geopolítica. Em 1992, aí eu reduzo mais um pouco aqui, devido também essa chegada da PDVSA e dessa empresa britânica. Vocês terem uma ideia, em um ano morreram 500 uaral por conta do cólera. Ou seja, faltou água, tiveram que tomar qualquer tipo de água sem tratamento, e aí o que aconteceu? 500 óbitos em um ano. Então, esses indígenas foram para a cidade atrás de sobreviver, mais uma vez. Eles são muito daquela coisa de ir atrás de sobreviver. Então, mais uma vez, foram atrás de médico, atrás de comida, que não tinha mais como plantar, como colher, como pescar, como caçar. E agora com esse surto de cólera. Então, foi muito impactante. E aí começou-se eles, mais uma vez, se deslocarem para os centros urbanos. Agora, não mais só aqueles centros urbanos próximos daquela região, mas para dentro da Venezuela mesmo, outros estados maiores, mais desenvolvidos. E aí, então, causou todo o impacto político, inclusive foram reprimidos, e teve, nesse momento aqui, nesse cenário histórico de 92 a 93, eles foram impedidos de voltar para a sua região, por quê? De acordo com as autoridades sanitárias, eles contaminariam os trabalhadores que estavam lá da PDVSA e da British Petroleum. Então ficaram sendo pária nas cidades. E aí começa o quê? Uma maneira de resistência deles, que muitas vezes é confundido com vagabundagem ou mendicância, mas na verdade é uma estratégia de sobrevivência. Vocês já devem ter visto o Zuaral, aqui em Boa Vista, Manaus, Santarém, Belém, BH. Hoje mesmo, ao sair daqui do trabalho, encontrei agora há pouco no sinal uma senhora Zuaral com uma embalagem de leite de caixinha, pedindo dinheiro para comer com uma plaquinha. Isso é muito comum.
E aí, então, é, esse é o cenário dos Uarau. Então, os Uarau, eles são vítimas de um processo de... Eu penso que é uma neocolonização desde 1920, ou seja, faz 100 anos que eles são impactados pela política de catequização, a política de alfabetização religiosa, é claro, essa política do impacto socioambiental em suas regiões, com esses projetos desenvolvimentistas que não levaram em conta a diversidade, com essa perspectiva da PDVSA em extrair petróleo em suas regiões e com o aval de uma empresa internacional, mais esse surto de cólera e mais os impactos que foram se desenvolvendo ao longo do processo em si. E agora, esse desenho geopolítico, que a gente sabe muito bem o porquê da Venezuela estar num estado de pobreza. Vocês terem uma ideia, já saiu da Venezuela aproximadamente 5 milhões de pessoas. Foram para outros lugares. Colômbia, que fica do lado, e Brasil. Aqui no Brasil, pegando Santa Helena do Airém, Pacaraima, chega em Boa Vista, muitos andando esses 230 quilômetros com seus filhos, o que sobrou de bagagem, trazendo atrás de essa perspectiva do sonho de pelo menos estar vivo, pelo menos estar vivo. E aí, então, foi esse primeiro momento para localizar o Zuaral no tempo e no espaço. João Nildo, você já colocou muito bem aí essa questão da história e dos seus deslocamentos. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria que você respondesse o seguinte: como é que as autoridades brasileiras tratam os grupos indígenas que migram para o Brasil via Roraima? Bom, Lemuel, esse é um fenômeno muito novo. É um fenômeno muito novo para cá. Inclusive, o Estado, ele sempre quer jogar o culpa em alguém, né? E disse que a problemática é da Venezuela, mas justamente porque ele não entende o desenho geopolítico que está acontecendo nesse momento na Venezuela. E aí, então, o Estado não estava preparado, a sociedade não estava preparada, só que existe legislações internacionais que o Brasil é signatário e que diz que o Brasil ele tem que tomar uma postura mediante ao fenômeno. E aí, então, o que a gente percebeu aqui, pelo menos aqui, eu já andei em Pacaraima, e aqui em Boa Vista, em Manaus, Santarém, em Belém, é que existe algumas experiências, mas elas não são robustas ao ponto de dar solução. E aí tem uma confusão muito grande. Eu tenho amigos que já trabalharam nas organizações que cuidavam do Zuaral, e aí eram umas confusões muito grandes entre as ONGs, o Estado, que quem comanda esses abrigos é o Exército Brasileiro, e os indígenas, que se sentiam impactados. Então, você tinha 3 atores ali que, de certa maneira, se impactavam. E o importante é a gente perceber que, dentro desse não preparo, e aí começa a borbulhar as informações. Por exemplo, existe uma resolução, a Resolução 169 da OIT, de 1989, que fala sobre os povos tribais, os povos originários. E aí, mais interessante, o Brasil só vai assinar essa resolução da OIT em 2004. E ano passado, com esse atual governo, de novo, esse debate sobre a resolução 169 da OIT foi posta em debate no sentido do Brasil deixar de ser signatário. Ou seja, os Uarau não são brasileiros, são indígenas, e aí tem uma noção antropológica muito interessante de fronteira.
O que é a fronteira? A fronteira física, a fronteira cultural, a fronteira política. E aí, então, não são tidos como índios brasileiros. Portanto, o governo brasileiro não tem compromisso algum com eles. Só quem tem que ver que existe essas legislações, como a Carta de Barbados, a Lei de Imigração de 2007, a OIT 169, entre outras. E aí, então, agora que o Estado está tomando consciência que ele, em algum momento da história política do Brasil, foi signatário dessas convenções, dessas resoluções, dessa legislação internacional, e que precisa ser cumprido. Mesmo que a contragosto de muitos governos, mas o interessante aí é a sociedade civil organizada forçando os governos, ou seja, o Estado, a fazer, de fato, com que ao que está estabelecido na legislação, tanto local quanto internacional, seja efetivado. Está sendo efetivado, mas não como deveria ser. Poderia ser mais impactante no sentido de dar resposta, de dar resolução para essa problemática. Vamos caminhando para o nosso segundo bloco e antes de entrarmos nessa outra temática, eu quero pedir a você que acompanha o nosso canal, que ainda não é inscrito, que se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, fortaleça o nosso trabalho. O nosso canal tem em sua grade 3 programas. O História Atual, que é um programa de entrevistas, a coluna dominical Minha Opinião e o programa quinzenal Resenha do Cangaço. Agradeço muito a participação de vocês, têm colaborado, têm dado sugestões de tema para desenvolver o nosso trabalho. E hoje nós estamos aqui conversando com o professor Jonildo Viana dos Santos, que tem apresentado, tem mostrado a situação dos índios, das comunidades indígenas na região norte, em especial os Warau, que eu pronunciava errado. Não, pronunciava Varal. Agora eu aprendi com o Jonildo Warau. Jonildo, dentre os vários povos indígenas na região de Roraima estão os Yanomamis. Quais ameaças perduram sobre essa etnia? Bom, vamos lá. Eu falei, os Yanomami, de acordo com alguns estudos antropológicos e arqueológicos, datam de 5.000 anos de existência. Então é bastante tempo que eles estão aqui nessa região. São grupos étnicos. Entre os Yanomami há 4 divisões linguísticas entre eles. E em 1991, no governo Collor, a região Yanomami é demarcada, homologada e reconhecida enquanto terra indígena. É a maior terra indígena do Brasil. E aí, então, antes, o que perdurava nessa região era o garimpo. Tanto se a gente for pesquisar nas redes, nos buscadores, violência contra os Yanomamis, a gente vai achar vários momentos. Por exemplo, o massacre de Hashimu, onde os índios foram dizimados, a bala, a facões, enfim. E também um fenômeno bem interessante que pouca gente sabe, é que aqui a universidade aqui do ladinho da pista de pouso, aqui do nosso aeroporto internacional, daqui da minha sala, da minha janela, dá para ver. E aqui já foi considerado um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Por quê? Por conta das aeronaves de garimpo. E aí, então, abriu-se outras pistas de pouso e decolagem aqui no redor da cidade. E hoje, isso, mais uma vez, se tornou um fenômeno, né? E aí, então, em 91, o Collor assinou a terra indígena Yanomami. Isso teve uma repercussão muito impactante entre a sociedade roraimense, né? Que o Collor estava do lado dos indígenas
ia atrapalhar o desenvolvimento, Roraima ia ficar na miséria e aquela coisa toda. E depois a gente consegue perceber que Roraima é um estado que vive de contra-cheque. É um estado pequeno. A gente tem aqui o que agora 600 mil habitantes como um todo, aqui é a capital, 350 mil, 400 mil habitantes, e temos apenas 15 municípios. E uma coisa interessante aqui do estado de Roraima é que 46% do estado de Roraima é demarcado como terras indígenas. Se a gente for fazer um estudo percentual, habitantes por quilômetro quadrado, um estudo demográfico, a gente vai perceber que, mesmo assim, é a menor densidade demográfica do país. Enquanto o Rio de Janeiro, que tem um PIB elevado, Distrito Federal, Bahia, Minas, tem o Rio, por exemplo, gosto muito desse exemplo, que eles têm o quê? 380 habitantes por quilômetro quadrado. Roraima, a gente tem, acho que 2, deu uma crescidinha. Então, a gente tem 2 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, a problemática não é terra, a problemática é outra. Então, de um tempo para cá, os garimpos começaram a funcionar. Começaram a funcionar e a todo vapor mesmo. E os defensores, né, da demarcação, defensores dos povos indígenas, como alguns religiosos mais progressistas, durante muito tempo foram ameaçados aqui nesse estado, ameaçados de morte mesmo. Eu conheço o saudoso companheiro nosso lá da UFAM, que estava aqui uma vez e metralharam lá onde ele estava hospedado. Enfim, um estado de violência, banditismo mesmo. E aí, então, agora voltou mais uma vez com tudo, sendo que garimpo ele é proibido. Por isso que o garimpo aqui é ilegal. Vocês terem uma ideia, hoje os Yanomami, se eu não me engano, aqui do lado brasileiro são 21 mil, 21 mil. Vou verificar direitinho esse número. E temos hoje, só na região Yanomami, 25 mil garimpeiros. Ou seja, a terra exaurida, os rios poluídos por mercúrio, e a problemática toda será que isso vai impactar aqui na área urbana? É óbvio que vai. A gente viu o exemplo do Zuaral, quando a PDVSA e a British Petroleum e essas outras experiências desastrosas de desenvolvimento atingiram toda aquela região. Então, o nosso medo aqui é que esse impacto alcance os nossos rios aqui. Já tem algumas pesquisas, início de pesquisa, que mostram que peixes que os rios são perto dessa região de garimpo são contaminados. Tem um estudo também, pegando aí o Tapajós, na região lá de Santarém, tem também garimpo, os peixes estão contaminados e as pessoas comem o peixe e adoecem. Então, é um desequilíbrio muito grande. Aqui no centro de Boa Vista, por exemplo, tem uma rua que tem várias lojas de garimpo, e a gente vê ali que tem até uma loja que acho que o nome é Garimpeiro, algo assim. E aí, você tem uma loja, tem lojas que vendem aparelhos para garimpo, é sinal que tem quem compre. Se tem quem compre, é sinal que tem quem transporte. Se tem quem transporte, é sinal que tem quem trabalhe nesses maquinários. E aí, o que a gente viu esses dias na mídia nacional e internacional? A violência sexual, por exemplo. Garimpeiro que troca comida por relações sexuais. O pior. São umas relações que impactam diretamente na vida dessas meninas jovens e de mulheres também. Impacto que vão deixar esses impactos aí por bastante tempo. E aí, então, foi denunciado esse tipo de aliciamento. E isso sem falar muito parecido com a questão do Zuaral, lá nos anos 60, né? A questão das DSTs, ISTs, bebida alcoólica, droga, tráficos de tipo ouro que sai daqui, que não é tributado, e que você tem uma ideia, no passado,
o PIB de Roraima estava lá. O PIB fecha com... a balança comercial fecha lá com uma boa produção de ouro. Mas espera aí, boa produção de ouro? Mas o ouro não é ilegal? A extração de ouro não é ilegal aqui? Como é que o próprio Estado reconhece? E está lá nos seus relatórios, que é o que está no PIB, ou seja, a extração de ouro. E, ao mesmo tempo, o Estado, no ano passado, no início do ano passado, cria uma lei, a Assembleia Legislativa cria uma lei de extração de garimpo em Roraima, sendo que só quem pode legislar nessa pasta é a União, não os estados. Ou a assessoria jurídica é muito desinformada, ou deram uma de João sem braço. Tipo, se colar, colou, mas não colou. A lei ela se tornou inconstitucional, porque só quem pode legislar para essa questão de mineração no país é a União, não os estados. Então, o que acontece aqui são esses impactos sociais entre os índios. Muitos também fazem os seus deslocamentos para algumas regiões aqui de algumas cidades próximas. Essas violências sexuais, as violências simbólicas e físicas. Ontem, por exemplo, teve um conflito aqui. A imprensa noticiou que foram os garimpeiros que forneceram arma para alguns indígenas, enfim. Toda essa questão. E a própria Folha de São Paulo, o Globo e outros jornais nacionais e internacionais vêm falando sobre isso. E como eu falei anteriormente, o nosso medo é que polua a nossa água que a gente bebe. Então, a pergunta é, vale a pena? Vale a pena o risco? E cadê o Estado? Cadê o Estado? Então, essas são as grandes indagações, né? Vale a pena? Eu não quero beber água poluída. Não quero adoecer, não quero que minha família adoeça. Então, cadê o Estado para legislar sobre isso? E aí é muito parecido com o que aconteceu com o Zuaral lá na Venezuela, quando desses projetos, esses projetos desastrosos, infelizmente. Junildo, você falou aí dessa repercussão na imprensa nacional e internacional, e isso foi matéria do Globo domingo passado, né? A chamada da matéria era Novo Terror Yanomami, garimpeiros aliciam mulheres e adolescentes indígenas oferecendo comida em troca de sexo. Isso é uma denúncia muito grave, é uma situação muito grave que essas comunidades estão vivendo. E ontem, na Folha Web, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, ele culpou os problemas que estão sendo enfrentados pelas comunidades indígenas do Brasil, a crise na Venezuela. Disse que a crise piorou a situação. E ele apontou como solução para esses problemas a regulamentação do garimpo e o etnodesenvolvimento. Como é que você vê a posição da FUNAI e o presidente desse órgão propor a regulamentação do garimpo? Bom, duas coisas. A gente precisa entender esse conceito de etnodesenvolvimento. Mas antes de falar sobre o conceito de etnodesenvolvimento, eu penso que esse gestor público federal ele precisa conhecer esse desenho geopolítico e perceber que a questão da Venezuela é a questão da Venezuela e a questão do Brasil é a questão problemática do Brasil. Então, são duas questões muito próximas, certo? Por conta da questão fronteiriça, transfronteiriça. Então, dá para a gente imaginar que quer pôr a culpa em alguém e, a partir dessa culpabilidade a alguém, achar brecha para fazer esse tipo de proposta. Como eu falei, a Assembleia Legislativa, no início do ano passado, cria uma lei inconstitucional
para garimpagem aqui no estado. E esse ano temos o ano eleitoral, não é? Uhum. E eu já estou ouvindo aí que as principais promessas de campanha, propostas de campanha, projeto de campanha, como queiram, é a questão da legalização do garimpo. Já publicamente, muitos candidatos à eleição e à reeleição estão divulgando essas propostas. Então, e aí quando a gente pensa garimpagem aos moldes que estão aí postos, a gente percebe que, mais uma vez, não há preocupação alguma com os impactos, e aí os impactos socioambientais, de novo, eu insisto nisso, precisa, e aí é onde entra, por exemplo, as agências estatais, como a universidade, e institutos de pesquisa, não necessariamente estatais, para a gente perceber esses impactos. Os impactos serão grandiosos. Os impactos serão grandiosos. E a questão é, isso vai gerar emprego e renda, já que a grande argumentação é que vai gerar emprego e renda. Mas para quem? Essa é a grande realidade. Para quem? Se, por exemplo, o ouro que é extraído de maneira legal não fica na cidade. Ele tomou outro rumo. Tomou outro rumo. Se a gente for pesquisar também, a gente vai o trajeto desse ouro extraído em Roraima não fica aqui no Estado. Como eu falei, o Estado vive de contra-cheque e de comércio só, não vive de garimpo. Agora que essas lojas aí estão com esses produtos de garimpo para vender. Enfim, é um emaranhado de coisa, né? Que é muito complicado, às vezes, se entender de cara. Mas é que está a questão, tá? Então, esse gestor ele precisa conhecer a problemática de cada país, certo? A relação geopolítica de cada país. E outro é o conceito de etnodesenvolvimento. Aqui no Núcleo Histórico Socioambiental, da qual faço parte, nós já tivemos 2 turmas, um curso de especialização em etnodesenvolvimento. O que é o etnodesenvolvimento? É uma proposta que nasce a partir de um teórico mexicano, o professor Stephen Hagen, que já se foi, e ele fala o etnodesenvolvimento enquanto uma possibilidade de desenvolver respeitando o meio ambiente e tendo o homem enquanto sujeito desse meio ambiente. Então, não é nada predatório, muito pelo contrário. O conceito de etnodesenvolvimento é a questão da respeitabilidade do ambiente, a respeitabilidade da relação homem, cultura, sociedade e riqueza biológica. Então, não é essa coisa, etnodesenvolvimento é entrar nos espaços ambientais e destruir, por exemplo. Não é isso. Muito pelo contrário. É a manutenção da vida a partir da realidade objetiva em que aquele espaço te proporciona. Dentro do etnodesenvolvimento, tem um debate muito interessante que é o etnoturismo. Algumas pessoas já desenvolvem esse debate aqui, já teve até algumas experiências, alguns pilotos, bem interessantes. Então, são possibilidades concretas, mas não nessa perspectiva porque é antagônico, olha só. Libera-se o garimpo e faz uma proposta de etnodesenvolvimento. Um é predatório e o outro tenta preservar, conservar. São 2 conceitos também diferentes. Então, é meio contrassenso o que o gestor coloca. Eu, particularmente, não pactuo dessa opinião. A minha opinião, enquanto pesquisador, é que a gente respeite as populações originárias e o que aconteceu com o Zuaral não aconteça, por exemplo, aqui. Ainda bem que a gente não vive, espero que a gente não viva essas ameaças dessas reconfigurações geopolíticas e que não causem impacto. Porque, por exemplo, aí pegar aqui o Zuaral de novo, e o Zuaral está espalhado pelo Brasil e precisa ter política pública
que os abrigue, que os acolha. E aqui em Roraima, por exemplo, a gente precisa ter muito essa maturidade política de realmente pensar o futuro desse Estado. Eu falei um Estado pequeno, um Estado que tem um potencial muito grande. O governo federal já veio aqui, o presidente já veio aqui algumas vezes, e o próprio movimento indígena, aqui existe um racha, não existe aquela união tal. Eles são bem unidos, mas existe um racha, justamente com esse viés sobre desenvolvimento. Eu trabalho um tema contextual aqui na licenciatura, chamado Os Novos Projetos Econômicos em Terras Indígenas. E é um tema contextual bem interessante, que aqui a gente não trabalha com disciplina, trabalha com tema contextual, que é um outro viés curricular. E aí discute muito isso. E o mais interessante, quem discute são os próprios estudantes indígenas. Nosso papel enquanto educador é proporcionar essas EDP, essa zona de desenvolvimento proximal, a produção de conhecimentos. E é muito interessante isso, mas mais uma vez eu pergunto, cadê o Estado? Cadê o Estado para legislar? Cadê nossos deputados estaduais e federais? Aqui a gente tem uma deputada indígena, Joênia Wapichana, que é a única voz dos povos indígenas. E aí, então, é muito complicado. Uma representante, aí tem 7 a favor de mineração em terras indígenas, mais 24 deputados estaduais a favor de terras indígenas, a favor de garimpagem em terras indígenas, mais 3 senadores também que são a favor dessa garimpagem, e mais um montão de vereadores e outras autoridades. Então, é uma só que é contra, que é a Joênia Wapichana, por quê? É indígena e conhece bem essa dinâmica. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, nesse sentido aqui nesse Estado. Senão, a gente pode virar um espaço muito poluído. Muito poluído. E, com isso, vir o adoecimento, enfim. Você falou aí, indagou onde está o Estado. Interessante. Nós vamos começar o nosso terceiro bloco agora e eu começo com uma questão. Tem se discutido muito em Brasília sobre o marco temporal e a Justiça vem debatendo isso, vem discutindo isso. E aí eu queria fazer uma ponte. O papel do governo federal, as ações do governo federal, o que é que a sociedade precisa saber sobre o marco temporal e de que forma o marco temporal prejudica as comunidades indígenas. Então, é importante a gente fazer. Eu gosto muito dessa coisa da demografia. Hoje no Brasil a gente tem o quê? 210 milhões de habitantes, é isso, né? 210 milhões de habitantes e a gente tem quase 1 milhão de pessoas que se autodeclaram indígenas. Se a gente for pegar e transformar isso em percentual, então, 1% de 210 mil seria ali 2 milhões. Então, os povos indígenas, eles representam menos da metade de 1% da população nacional. Beleza. E na própria Constituição, no artigo 5º, que ontem, inclusive, um dos autores desse artigo 5º, o professor Dalari, se foi, né? E lá dá para a gente perceber essa questão da dignidade da vida humana, que está lá nesse artigo 5º, a questão da respeitabilidade da diferença, entre outros incisos e parágrafos. E no artigo 210 da mesma Constituição de 88, fala lá que ou seja, o Estado reconhece os indígenas enquanto uma cultura autônoma, autóctone, e com direito à educação escolar diferenciada, bilíngue, não colocam ainda o termo intercultural. E na própria Constituição, no artigo 231 e 232, vai falar sobre o direito à terra.
ao usufruto da terra. A terra continua sendo da União, mas o usufruto é dos povos indígenas que lá estavam e que foi comprovado que eles estavam lá há bastante tempo, por isso, da questão da necessidade do reconhecimento, demarcação, homologação e registro desse espaço físico. E aí, então, a tese do marco temporal é que depois de 88, quem conseguiu terra demarcada, perfeito. Quem não conseguiu, não conseguiu mais. Porque a Constituição, a partir de 88, então a temporalidade dessa tese é que a partir de 88, então todas as terras indígenas estavam demarcadas, os povos ali nos seus espaços. Só que o que a gente viu de 88 para cá, 34 anos, né? 34 anos, foi um crescimento significativo, a autodeclaração, a questão do autorreconhecimento, do reconhecimento estatal desses povos. E aí, então, essa tese do marco temporal, ela parte, obviamente, da bancada BBB, né? A bancada da bala e do boi. E aí, então, surge alguns laudos, inclusive laudos antropológicos, que tentam justificar essa temporalidade. E aí, somado a discursos conservadores, inclusive vindo dos altos escalões representativos do parlamento e de outros espaços institucionais, que o marco temporal ele é interessante porque ele também salvaguarda quem estava naquele momento ali na disputa pela terra. Mas a argumentação que a gente traz é a questão da temporalidade mesmo. Por exemplo, os Uaral estavam ali há 8.000 anos, né? Os Yanomami estão há 5.000 anos. A Constituição só tem 34 anos. Pois é. Se eu for pegar aqui em Roraima, na região leste, Raposa Serra do Sol, aqui na região sul, as populações estão lá há muito tempo. Estão lá há muito tempo. E isso fora os desmandos estatais históricos que dizimaram muitos povos indígenas nesse país, sobretudo aqui na Amazônia. Sobretudo aqui na Amazônia. Então, o marco temporal nada mais é do que cessear o direito desses povos. E aí é interessante, né? Porque um contingente tão pequeno, do ponto de vista percentual, que dá menos de a metade de 1%, tem três artigos na Constituição, a gente for pegar o artigo 5º também, então 4, existe uma legislação na LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, no artigo 78, 79, que fala sobre os povos indígenas e educação diferenciada, e aí entra o princípio da interculturalidade e mais uma série de outras legislações correlatas. Porque aí muita gente diz, índio tem muito direito e tal. Não é questão de ter muito ou pouco direito. A questão o direito, ele não é uma dádiva, ele não é um presentinho, muito pelo contrário, o direito, ele é conquista. Ele é conquista. Em 87, teve um movimento muito forte em Brasília, que era justamente para mobilizar os povos e sensibilizar os constituintes dessa necessidade do reconhecimento desse direito dos povos indígenas. Senão, hoje estariam dizimados. Seria um genocídio institucional. Seria crime contra a humanidade. Então, eu penso que o marco temporal ele é uma estratégia aí dos latifundiários, do agrobusiness, para tomada mesmo de espaço para produzir, né, desenvolver aquele discurso todo que a gente viu aqui na Venezuela e que a gente vê na América Latina e que a gente já viu na história do Brasil. O índio atrapalha o desenvolvimento, são caros e não sei o quê. E, na verdade, o que há é um conflito histórico que tem as suas raízes há muito tempo, do período de colonização em si e dos períodos de neocolonização. E as armas hoje são outras. É a produção de capital intelectual.
é esse capital intelectual que vai subsidiar a esses povos lutar pelo seu direito, conquista de direito, a efetivação de direito e o assegurar desses direitos. Inclusive, está acontecendo no Brasil todo, eu não sei se no Nordeste está acontecendo, mas está acontecendo o ATL, que é o Acampamento Terra Livre. Aqui começou semana passada, termina agora quinta. E nesse ATL, os povos indígenas estão discutindo tudo isso. Discutindo educação, saúde, desenvolvimento, discutindo garimpo, discutindo segurança, discutindo segurança alimentar. Então, quando eles tomam consciência de que são sujeitos, são cidadãos. Então, o papel da academia, e aí eu falo enquanto pesquisador e professor, nosso papel é fazer esse processo, criar espaços desses processos de sensibilização para a tomada de consciência, que é a partir desse momento da tomada de consciência que vão pensar as suas estratégias de sobrevida. Falo nem só de vida, mas de sobrevida, que agora a coisa está bem impactante mesmo, bem impactante. E é isso. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas tem uma pergunta a fazer ao professor Jonildo. Jonildo, mineradoras, garimpeiros, governos, comunidades indígenas. Essa semana, na mesma matéria, que o presidente da FUNAI sugeriu como solução para os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas a regulamentação do garimpo e o etnodesenvolvimento. Você já mostrou aí muito bem que são duas coisas que não combinam, né? Como é que está sendo a organização das comunidades indígenas contra esses ataques? O próprio presidente da FUNAI, nessa mesma matéria, ele criticou o acampamento Terra Livre, que ocorre em vários estados do Brasil. Eu queria que você mostrasse aí, para a gente encerrar, como estão sendo os processos, as ações, as organizações da luta das comunidades indígenas contra esses ataques. Uma coisa interessante do ATL é que é um movimento autofinanciado, autogestado. Então, é um espaço em que os povos, as lideranças, se reúnem, inclusive está acontecendo agora aqui na Praça da Cidade, e discutem. Hoje eles têm essa consciência, mais do que nunca, do seu papel histórico. Do seu papel histórico. Por quê? Aí entra o princípio da interculturalidade, que é essa necessidade do diálogo, de conhecer que a gente está numa trama, está numa teia, está na sociedade em rede, está na complexidade, como fala o Morin, está na sociedade em rede, como fala o Castel, e está também mostrando aí a questão da justiça cognitiva, como mostra aí o Boaventura. Ou seja, os povos que historicamente foram vilipendiados por um modelo de sociedade, um modelo de ciência, um modelo de cultura, e é ali que nunca deu muita vazão a esses povos por serem ditos minorias, né? Hoje os povos estão mostrando que não. Eu, por exemplo, trabalho num instituto, o Instituto Siquirã de Formação Superior Indígena, e nós temos aqui 3 cursos de graduação, 2 bacharelados, que é o Gestão em Saúde Coletiva Indígena, o outro bacharelado é Gestão em Saúde Coletiva Indígena, e o curso de licenciatura intercultural, que esse ano faz 20, hoje está em 22, a gente faz 21 anos de existência. E nesses 21 anos de existência, o Siquirã começa enquanto núcleo, e com esse primeiro curso, que é a licenciatura, e hoje a gente está com um instituto próprio. E aí, então, a produção de capital intelectual, nessa perspectiva da interculturalidade crítica, ela abre possibilidades interessantíssimas para se discutir e pensar as realidades. Como, por exemplo, a
relação entre conhecimento científico e conhecimento tradicional nessa perspectiva de uma intervenção. Ou seja, o sujeito tomando consciência que é um sujeito político, que é um sujeito dotado de subsídios. Ele proporciona, por exemplo, uma intervenção mais forte do ponto de vista político. Dizer, olha, a gente quer isso, assim, assim, assado, e é possível? Tanto que a gente tem uma deputada federal indígena, hoje temos também um vice-prefeito indígena na fronteira canguiana, já tivemos vereadores, vereadoras, outros vice-prefeitos aqui mais para cima, na fronteira com a Venezuela e Guiana, perto do Monte Roraima, na região do Urabutã, entre outras representações. Ontem mesmo eu conversava com o Dilson Ingaricó, que é uma liderança Ingaricó, que é uma das etnias aqui, e ele está terminando um mestrado em Direito lá na UF, Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E temos também já doutores, temos uma doutoranda que está prestes a terminar, uma pilha de pessoas, egressos nossos com mestrado, especialistas, com segunda graduação, e que tem esse protagonismo, né? Tem esse protagonismo. Por mais que impere um certo preconceito, uma certa discriminação, uma indiofobia, esses povos estão na luta, não só aqui em Roraima, como no Amazonas, no Pará, no Acre, no Amapá, em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, e por aí vai, dos países afora. Que é aquilo que eles falam, a gente existe e a gente quer dizer, olha, a gente existe, nós existimos. A gente pensa, a gente tem sentimento, a gente tem intervenção, a gente tem voz e vez, somos reconhecidos enquanto sujeitos sociais, sujeito de direito, e a gente quer exercer isso. É aquilo que eu falo, da prática do direito adquirido, e de assegurar esse direito para que ele não seja vilipendiado. Então, eu penso que esses povos estão construindo a sua história. E o ATL mostra isso muito bem, a questão do reconhecimento e a questão da luta, da resistência, e aí eu pego a questão do Zuaral, faço uma relação pela vida. Você tem uma ideia, só que no Brasil, cadê a anotação? Já teve uma quantidade bem significativa, 80 indígenas Guaral faleceram, ou de fome, ou de doença, mas faleceram. E uma quantidade X só no Pará está aqui, 83 mortos, Guaral no Brasil, e só em Belém, na região Belém metropolitana, 26. Então, a gente não quer que isso aconteça. A gente é signatário da Declaração de Direitos Humanos, a gente é signatário da Declaração de Barbados, a gente é signatário da Convenção 69 da OIT. Então, que essa legislação internacional, somada à nossa Constituição, somada a outras legislações internas, sirva para proteger, para defender, valorizar a vida. Ainda mais nesse momento tão complicado, né? Que eu penso que a gente está num processo de transitoriedade para o pós-pandêmico. O que vai dar? Ninguém sabe. A gente passou por uma pandemia onde tinha o vírus e o outro vírus lá do Planalto. E a crise econômica, a crise política, muita gente morrendo, e agora uma guerra. Uma guerra que leva também ao deslocamento. E fora as 11 guerras que estão acontecendo ao redor do mundo e que a grande imprensa não mostra. E também proporcionam esses deslocamentos. Então, esse é um pouco do cenário geopolítico que eu consigo desenhar e trazendo para essa nossa realidade os impactos desse cenário geopolítico aqui mais pertinho da gente, né, que é a Venezuela, e esses impactos na prática e esse cenário também aqui roraimense e seus impactos. É isso, a gente tem que ficar atento.
Nós estamos encerrando o nosso programa e antes do Jonildo fazer suas considerações finais, eu quero pedir mais uma vez a você que acompanha o nosso programa para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar a nossa programação. Jonildo, muito obrigado e ó, para você agora fazer as suas considerações, amigo. Acrescentar mais alguma coisa que você acha interessante na nossa pauta. Fique à vontade, amigo. Então, a Amazônia, como um todo, né, ela é muito cobiçada. Como vocês sabem, ou então façam uma pesquisa rápida aí, vocês terem uma ideia da quantidade de riquezas biológicas, minerais e a diversidade humana que aqui tem. E sem falar a questão da água. Então, a Amazônia, mais uma vez nesse desenho geopolítico, ela se mostra enquanto uma região que atrai os olhos, atrai os olhos. E por isso que nós que moramos aqui somos homens e mulheres da Amazônia, e os brasileiros em si, né, que muita gente não sabe a importância da Amazônia, por exemplo, para a não desertificação da região sudeste. Outro dia eu estava explicando isso com as correntes, os rios aéreos. Então a gente precisa entender a importância da Amazônia no cenário internacional e no cenário nacional. E entender os sujeitos que aqui estão, nessa Amazônia brasileira, na Amazônia venezuelana, na Amazônia colombiana, na Amazônia peruana, na Amazônia boliviana. Amazônia. Enfim, e na Amazônia legal como um todo, né? Que pega daqui de Roraima vai até o Maranhão, desce um pouquinho ali para Tocantins, Mato Grosso, enfim. Então a gente tem uma diversidade que a população brasileira precisa conhecer. Conhecer para montar uma opinião sobre e também para defender, que a Amazônia é patrimônio nosso, do Brasil. E a gente precisa cuidar. E, nobríssimo professor, eu agradeço muito o senhor. Foi muito bom o nosso evento lá em Porto Alegre. E também agradeço os espectadores e eu estou à disposição para novos debates. E a nossa Universidade Federal de Roraima, o nosso instituto e o nosso curso e o nosso núcleo de pesquisa está à disposição de todos vocês. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Jonildo Viana por ter concedido essa entrevista, essa aula para o nosso público e desejar a todos vocês uma boa semana de trabalho, um repouso nessa Semana Santa que vem, para vocês que são religiosos e para os que também não são, né? Um forte abraço para o Jonildo e até o nosso próximo programa.